Então, a gente já mencionou, obviamente, algumas implicações sobre essa união, sobre essa relação de cristologia e soteriologia, mas eu gostaria de, nessa segunda parte, a gente ir para uma questão um pouco mais prática, que nos envolve de uma forma mais direta. Existe uma expressão que a gente costuma usar no nosso ambiente de seminário, faculdade, etc., que é a expressão chamada salvacionismo. Salvacionismo, a gente usa essa expressão para falar de uma mensagem que por muito tempo foi a maior mensagem que os evangélicos já puderam, protestantes, etc., proclamar para as pessoas, que era a salvação. Salvação no sentido de proclamar um anúncio, proclamar o evangelho, com a intenção de salvar a alma de uma pessoa. Bom, isso é até uma linguagem que a gente já até está acostumado, né? Falar da salvação da alma, falar da salvação, né? O perdão dos pecados, etc. e tal. Isso tem implicações históricas, né? Boa parte das missões que foram realizadas, principalmente aqui no Brasil, nosso cenário, não tem por que a gente falar de outros ambientes, mas boa parte dessas missões eram missões salvacionistas. Ou seja, se fazia lá um cultão, uma celebração com muita gente, se pregava um evangelho, falava lá das 4 leis espirituais, 4 ou 3 leis espirituais, eu não lembro lá de... Alguém me ajuda aí, João 3,16, as 4 leis espirituais, etc. e tal. E ali se pregava um evangelho em poucos minutos, e aí você perguntava quem quer aceitar Jesus. Aí a pessoa levantava a mão, aceitava Jesus, e a gente entendia que estava feita a nossa missão, e ali a gente entendia que estava feito o nosso trabalho missionário, né? Existe até algumas ideias assim meio curiosas de missionários que faziam isso, tirava foto lá com uma grande quantidade de pessoas que tinham levantado a mão, mandavam para a missão norte-americana para ver como o trabalho era frutífero. Só que faltava alguma coisa. É óbvio que falta alguma coisa, né? Não precisa nem entrar em muitos detalhes para mostrar que o evangelho não é isso. Muito obrigado, Fábio. Muito obrigado. Que o evangelho não se resume a uma mensagem breve, tão curta assim, e que há uma aceitação ali, que já está tudo resolvido, a alma dessa pessoa está salva no futuro. Bom, de onde vem essa mensagem, né? De onde vem essa ideia? De onde vem a nossa noção, às vezes até meio que inconsciente, de que basta a gente falar da salvação em Jesus para que a alma dessa pessoa não se perca eternamente, né? Mas me parece que o evangelho de Jesus Cristo ia muito mais além disso. Me parece que Jesus conseguia, na sua mensagem, na sua obra, nas suas ações, uma profundidade, um impacto maior na vida das pessoas do que somente a mensagem de salvação. Não que a mensagem de salvação não exista, nada disso, mas é parcial demais. Tem que ter alguma coisa além disso, né? E historicamente a gente vai percebendo que boa parte dessa mensagem salvacionista, ela sempre se baseou na obra de Jesus. Mensagem salvacionista era a pregação sobre a obra de Jesus. Qual era a obra de Jesus? Jesus morreu pelos seus pecados. Porque ele morreu pelos seus pecados, se você crê, os seus pecados estão perdoados. E aí significa que quando você crê em Jesus, ele pega lá o seu passaporte, carimba o visto para a eternidade e um dia a gente se vê no céu. E está resolvido o problema humano. Um dia a gente se vê na eternidade. Ou seja, essa foi a obra de Jesus, morreu no nosso lugar para perdoar os nossos pecados. Mas o evangelho que a gente encontra nas Escrituras, me parece ser muito mais profundo do que isso. Me parece exigir um envolvimento e um comprometimento entre nós e o nosso Redentor. Não é apenas uma prestação de serviço. Ele presta o serviço do sangue derramado na cruz e você contrata esse serviço pagando com fé. Né? E para algumas outras igrejas pagando com dízimo também, né? Custa caro às vezes esse negócio de você aceitar Jesus em certas igrejas. Agora existe um outro extremo que infelizmente tem crescido demais no Brasil. Até recentemente eu ouvi uma cena muito curiosa desses televangelistas aí, e que ele trouxe um pregador da prosperidade norte-americano para falar no programa dele.
E aí o pregador lá fez toda a mensagem de prosperidade, vendeu bênção a rodo e etc e tal. E aí, só que no final, ele, né, como um bom americano, evangelista, etc e tal, ele ainda tinha um pouco da mensagem salvacionista. E aí no final, né, já nos últimos minutos, depois que já arrecadou horrores lá de venda de bênção, ele chegou para o pessoal e disse sobre o plano da salvação. Quem é Jesus e tudo mais. Estou falando que ele fez isso na igreja desse pastor que está na televisão. Igreja cheia, prédio lotado, certo? Ele fez a mensagem da pregação e da salvação, e no final ele perguntou: quem aqui gostaria de aceitar Jesus? Todo mundo levantou a mão. Curioso. É gente que já está frequentando a igreja há um tempão dessa pessoa, e quando ele pergunta quem quer ser salvo em Jesus, quem crê no Evangelho e quer ser salvo em Jesus, todo aquele pessoal me levanta a mão. Aí ele para, ele falou: não é possível, tem alguma coisa errada. Ele parou: não, baixa todo mundo a mão, deixa eu explicar de novo, acho que alguma coisa o pessoal não entendeu do que eu estou dizendo. E falou de novo, explicou: não, esse apelo que eu estou fazendo é para você que nunca ouviu o Evangelho, que nunca se pronunciou, tomou uma decisão em relação a Jesus e tudo mais. De novo, todo mundo vai me levantar a mão. Né? Então a gente chega a esses extremos, né? A gente tem mensagens esquisitas demais rolando no nosso mundo e a gente não pode, né, fechar os nossos olhos e achar que tudo isso é a mesma coisa, de que está todo mundo falando da mesma coisa. Não, não está. Né? Nem todo mundo está falando da mesma coisa. E um desses problemas agora que a gente vê e que a gente tenta sanar a partir de uma cristologia um pouco mais bíblica, um pouco mais centrada na revelação, é quando a gente deixa de fazer a separação entre a obra de Jesus e a pessoa de Jesus. A pregação da obra de Jesus, a gente tem a seguinte consequência, a seguinte definição também. Como obra de Jesus costuma se entender basicamente salvação e vida eterna. Será que não é assim que temos ouvido e pregado o Evangelho? Aceite a Jesus, porque a consequência é a salvação e a vida eterna. Leia-se, a vida eterna depois da morte. Poxa, quem que não quer isso, né? Quer dizer, algumas até são um pouco mais apelativos, né? Além de prometer vida eterna, coloca na mensagem também o seguinte: se você não quer ir para o inferno, você tem que aceitar Jesus. Né? Se você não quer queimar por toda a eternidade, então você precisa aceitar Jesus. Né? É quase que uma pregação do Evangelho por vias terroristas. Né? Ou você aceita ou você vai queimar eternamente. Né? Deixa a pessoa com medo e aproxima as pessoas da mensagem do Evangelho justamente pela via do medo. Isso é comum, gente. A gente ouve bastante esse tipo de coisa. Né? Mas tudo bem, não significa que o inferno não exista, não significa que a vida eterna não exista, não significa que o perdão dos pecados não existe. O problema é quando nós isolamos, quando nós separamos uma coisa da outra. Porque quando nós olhamos para o Evangelho, novamente, nós percebemos que a mensagem, a nossa pregação acerca do Cristo e acerca da sua salvação tem que ser mais profunda do que isso. A pregação da obra de Jesus é fruto da concepção da divindade de Jesus isolada da sua pessoa. Lembra do que a gente falou na segunda-feira? Que uma das primeiras heresias cristãs era justamente essa: você reconhecer a divindade de Jesus e negar a humanidade de Jesus. Agora, um sonho de valsa para quem lembrar o nome dessa heresia. Hã? Qual que era? Qual que era? A que afirmava a divindade, mas negava a humanidade. Docetismo. Docetismo. Juan, depois você compra um sonho de valsa e dá para ela, por favor. O docetismo afirmava a divindade de Jesus e negava a humanidade de Jesus. E a gente viu que isso é um erro. A gente viu que isso é uma heresia. E no outro polo, no outro lado, a gente tinha um outro erro, que era a afirmação da humanidade de Jesus e a negação da divindade. Ora, só existe uma maneira da gente realmente entender do que a gente está falando e quem foi Jesus. É através do paradoxo. Lembra disso? Jesus é 100% homem e 100% Deus. Isso é um paradoxo e a gente tem que viver com ele. Entende? É a única maneira de entendermos quem de fato Jesus foi, é pela via do paradoxo.
se você nega uma essência ou a pessoalidade de Jesus para exaltar a sua divindade e vice-versa, você vai ter problemas. Então, quando a gente só fala da obra de Jesus, o que é que se destaca para nós? O seu poder divino em salvar. Se destaca para nós aquilo que ele fez e que nenhum outro poderia fazer, porque não era Deus como ele. Porque não era o Deus que morreu na cruz do Calvário pelo perdão dos nossos pecados, pela redenção de quem nós somos, dos nossos erros, da nossa natureza pecaminosa. Entende? Só Jesus pôde fazer isso. Só que a sua obra, só que o Evangelho não para por aí. Não é só isso. Não para nas 4 leis espirituais, não para no levantar a mão, não para por aí. O Evangelho é muito mais profundo do que isso. E a ação de Jesus contínua na nossa vida precisa ser compreendida por nós. A heresia que João condenou, então, na primeira carta, consistia na negação não na divindade, mas na humanidade de Jesus. Não precisa falar, porque vocês já ficaram craques nesse negócio de heresia do primeiro século, já deu para perceber. Nega-se a humanidade de Jesus quando dele extraímos somente o que nos interessa. Isso é, a salvação e a vida eterna, que geralmente é entendida como pós-morte. Quando a gente fala de salvação, quando a gente fala de vida eterna, são coisas que quase que inconscientemente a gente pensa no tempo futuro. Não é? Vida eterna para nós começa depois da morte. Essa é a ideia que a gente tem. Não é? Só que não é o que me parece ser aquilo que Jesus ensinou. Me parece que vida eterna tinha uma profundidade muito maior do que simplesmente uma realidade futura, uma esperança futura. Certamente esperamos uma realidade plenamente nova no futuro. Certamente que para o futuro nós esperamos a chegada completa, plena do reino de Deus, onde para sempre viveremos com Ele em perfeita harmonia. Ou seja, uma realidade que a gente nem consegue imaginar direito de tão boa e de tão perfeita que será. Sem dúvida nenhuma isso existe. Só que a salvação prometida por Jesus, a vida eterna prometida por Jesus, não pode parar somente no conceito de futuro, somente no conceito de pós-morte. Há implícito aqui o que um pastor alemão chamado Dietrich Bonhoeffer chamou de graça barata. Isso é, uma graça que extrai da cruz as bênçãos da vida eterna e negligencia a necessidade do discipulado. Inclusive, se você quer ler um livro marcante para a sua história de cristão, leia O Discipulado, de Dietrich Bonhoeffer. Um baita livro, ótimo livro, certo? Onde ele fala justamente sobre isso. Olha, nós estamos acostumados com uma graça barata demais. E ele faz uma crítica muito dura a essa ideia de que nós podemos nos dizer cristãos com uma vida em torno do domingo somente. Ele faz uma crítica muito dura com essa noção de que o levantar a mão e o aprender a se comportar socialmente como um cristão é o que Jesus realmente planejou para nós. Quer dizer, quem é crente hoje? É a pessoa que um dia levantou a mão publicamente, confessou, tal, se batizou, aí ele aprendeu que tem que andar com a Bíblia, não aqui, mas aqui, né, porque é onde a gente gosta mais, não é nem tanto aqui, tem que andar com a Bíblia aqui, chega aqui, aprendeu a cantar os nossos corinhos, né, aprende a cantar as nossas músicas, aprende a hora certa de bater palma, né, aprende uma porção de coisas, aprende o paz do Senhor, né, não sei o que lá, varão, varô, essas coisas esquisitas assim que a gente fala, né, aprende toda essa linguagem, esse comportamento social, e a gente tem a noção de que isso é o Evangelho, de que essa é a vida que Jesus pretendeu para nós quando veio para o mundo fazer o que fez. Tem algo muito mais profundo do que isso. O Evangelho não pode ser somente uma questão de comportamento social nosso em torno de uma religião, de um prédio e em torno de um dia da semana. Não é possível. Essa era a visão basicamente dos judeus sobre a coisa toda, né? Onde eu tenho que ir para o templo e no templo eu cultuo a Deus, no templo eu sacrifico, no templo eu faço, né, o que tem que fazer, mas e a vida? E o dia a dia?
né? Ou aquela questão toda que Jesus combateu de uma forma tão dura. E aquela famosa e velha hipocrisia, de que por fora é tudo bonito, meu comportamento diante das pessoas é maravilhoso, né? Faço tudo certinho, não faço nada de errado. Inclusive a gente ouve isso bastante, mas como assim eu preciso de salvação? Eu nunca roubei, eu nunca matei, né? Nunca menti para minha mãe, nunca bati na minha mãe, nunca chutei o cachorro, nunca fiz nada disso. Como assim eu preciso de salvação? Sou pecador por quê? Né? Ou seja, nosso comportamento é maravilhoso, só que a velha e boa hipocrisia continua lá dentro. E aí Jesus vem mexer justamente aí. Quer dizer, quando a gente vê Jesus conversando com os fariseus, é exatamente essa crítica que ele está fazendo e que deve ter um peso muito grande para nós. Quando Jesus vem para o mundo, o seu ideal de vida abundante, como a gente vai ler daqui a pouco, não pode se limitar somente a uma série de ritos, somente a uma série de práticas, somente através de um comportamento social, de uma reunião em torno de uma religião e etc. Tem que ser mais do que isso. Jesus vem para causar a transformação da mente. Quando ele fala de arrependimento, ele está falando de mudança de mente. A palavra arrependimento tem isso na sua origem. É mudança de mente. É mudança radical na nossa forma de pensar. Não é mudança de comportamento, porque religião, numa boa, é regra comportamental. Não é? Religião é, pode comer isso, não pode comer aquilo, pode ir nesse lugar, não pode naquele lugar, pode vestir isso, não pode fazer aquilo, tem que dar tanto, tem que dar isso, tem que dar aquilo. É regra comportamental. O evangelho não é religião. O evangelho não é regra comportamental. O evangelho é mudança de mente. É que de uma vez por todas Deus entra na história da humanidade para mudar quem nós somos. E não somente o que nós fazemos. A mudança do que fazemos ocorre na medida em que nós mudamos quem nós somos. Assim as nossas ações são transformadas. Assim os nossos atos são transformados. Assim o nosso vocabulário é transformado. Assim o nosso comportamento é transformado. Nunca de fora para dentro, mas sempre de dentro para fora. O evangelho é essa boa nova, de que ele veio para mudar a gente aonde realmente a coisa pega, que não é na regra comportamental que consegue sanar o nosso real problema. Isso é paliativo. O nosso problema está aqui dentro. O nosso problema está na nossa natureza pecaminosa. O nosso problema, aquele que Jesus veio para curar a gente, está justamente nas nossas intenções, nos nossos desejos, está na nossa essência, em quem nós somos. É aquilo que Paulo disse para os Romanos no capítulo 3, versículo 23. Todos pecaram, em outras palavras, todos nós somos pecadores por natureza. E por causa disso nós estamos separados da presença de Deus. Nós estamos distantes de Deus por causa da nossa natureza pecaminosa. Só que o evangelho vem para resolver esse problema. Não é para tapar o sol com a peneira, não é para pôr panos quentes, mas é para realmente dar uma palavra de mudança, de transformação na nossa natureza. Mudar quem nós somos. Aí é que está a verdade do evangelho. Então isso não pode ser para nós essa graça barata, que a gente encara a cruz de Cristo, encara a obra de Cristo e a pessoa de Cristo como se ele fosse lá, eu sei lá, uma mercearia onde você entra e pega das prateleiras aquilo que te interessa para o momento. Quero meio quilo de bênção, eu quero não sei quanto de prosperidade, eu quero não sei quanto de emprego, eu quero não sei quanto de saúde, e você acha e vai mantendo uma relação mecânica e religiosa com Jesus, achando que isso realmente é a obra do evangelho. Só que não é. Quando Jesus chega e proclama o evangelho, sem dúvida nenhuma, e graças a Deus, ele proclamou libertação. Ele proclamou transformação de vida. Ele proclamou a bênção da vida eterna. Ele proclamou todas essas coisas. Só que no conjunto, ele se proclamou para nós. No conjunto, ele chegou e disse para os seus discípulos: vivam como eu vivi. Façam como eu fiz. Quer me seguir? Tome a sua cruz. Negue-se a si mesmo. E aí sim vem atrás de mim.
Ele se proclamou para nós. Ele deixou a sua pessoa como o maior exemplo de conduta e de ser humano que a humanidade já teve. Na sua forma de viver. Percebe a separação entre obra e pessoa? A obra é olhar para a cruz, o sacrifício e aquilo que eu tenho de benefício por causa daquilo. Os benefícios que o Evangelho dá para nós realmente como verdadeiros, e aqueles tantos outros benefícios que o pessoal tem inventado por aí que não tem nada a ver com o Evangelho. E por um outro lado, nós temos o homem Jesus, que não se separa. Esse homem Jesus deu para nós, deixou para nós ensinamentos sobre como viver essa vida, como se relacionar com Deus, como se relacionar consigo mesmo, como se relacionar com os outros, o que pensar sobre Deus, o que esperar acerca do futuro. Ele nos deu as diretrizes para que nele encontrássemos o verdadeiro padrão de humanidade. Ele foi o ser humano por excelência por causa disso. Quando nós olhamos para ele e queremos descobrir com ele o como viver, o que pensar, o que fazer, como me relacionar, como lidar com os meus negócios a partir do que Cristo nos ensina, como lidar com os meus familiares a partir daquilo que eu aprendo com Jesus. Percebe? Tudo isso está num plano que só pode ser percebido quando nós olhamos para Cristo com um olhar que supera essa superficialidade do levantar a mão, do aceitei o Jesus e já está tudo feito, já está tudo bonito e tudo se resume a isso. O olhar tem que ser mais profundo. Por quê? Quando olhamos para a pessoa de Jesus, a gente vai descobrir que vida eterna não significa vida depois da morte, mas nas palavras de Jesus, a vida eterna é a vida em abundância, em plenitude, aqui e agora. Quando Jesus proclama vida em abundante para nós, é isso que ele está querendo dizer. Se você crê em mim, e se você vive a sua vida do jeito que eu vivo a minha vida, se você aprende de mim, se você se torna o meu discípulo, a vida eterna já entrou na sua vida. E você já está vivendo essa vida eterna a partir de agora. Porque você já morreu e você já nasceu de novo. Entende? Essa é a vida abundante que ele quer dar para nós. Só que a vida abundante, conforme o mundo define, é a vida da prosperidade. Para ter vida abundante eu preciso ter muito dinheiro, eu preciso ter muito disso, O mundo dá para nós um ideal de vida abundante que é completamente diferente do ideal de vida abundante que Jesus deixou para nós. O ideal de Jesus sobre vida abundante entra em choque, conflito com os ideais de vida plena e de vida abundante que o mundo dá para nós. Agora fica a pergunta, a gente vai ser discípulo de quem? Dos ideais de quem? Da vida abundante conforme o mundo nos promete ou da vida abundante conforme Jesus nos promete? A gente já vai ver alguns exemplos sobre essas palavras de Jesus. No mesmo sentido, Paulo fala que nós temos paz com Deus. Isso é um estado já perfeito e pleno. Não é algo que a gente já está desfrutando um pouquinho agora e depois vai desfrutar mais. Não, nós temos paz com Deus. Isso é Romanos capítulo 5, versículo 1. Quando Paulo fala sobre paz, a sua ideia, como um bom hebreu, o remete ao termo hebraico shalom. E esse termo hebraico shalom é de uma riqueza de significado que muitas vezes a gente nem imagina. Né? A gente fala paz aqui o tempo todo como ausência de conflito e tal. Agora, né, vendo as notícias diárias sobre as coisas que têm acontecido, né, no cenário mundial, de guerras, de tomada de posse de cidades, etc. e tal, todas essas crises, paz é uma palavra que está pipocando para todo lado. Todo mundo quer paz. Só que existe uma paz que é a paz verdadeira, que é a paz plena, que é a paz que só pode ser encontrada em Deus. Ser humano pode se apaziguar por um tempo, pode cessar conflitos, mas paz enquanto estado de espírito, não como momento, paz enquanto a natureza humana restaurada e ligada de volta a Deus,
somente Ele pode oferecer através de Jesus Cristo. Eu gostaria de ler rapidamente um texto para vocês. Eu não projetei porque era um texto um pouco longo para projetar, mas eu coloco nos slides depois para vocês que tiverem o interesse de ter esse texto na íntegra, que é um texto escrito pelo René Padilha, né, um teólogo da missão integral latino-americano muito importante, e ele escreveu certa vez um artigo sobre a palavra shalom, e ele diz o seguinte: a vida em abundância, sobre a qual Jesus define a sua missão em João 10:10, é a vida que no Antigo Testamento se define em termos de shalom, vocábulo hebreu cujo sentido é tão rico que na tradução grega do Antigo Testamento, a tal Septuaginta, se usam mais de 25 palavras gregas só para traduzir shalom. Shalom é prosperidade, saúde integral, bem-estar material e espiritual, harmonia com Deus, harmonia com o próximo, harmonia com a criação. Em outras palavras, shalom é plenitude de vida. Desse ponto de vista, não se justifica a concepção da vida plena em termos exclusivamente espirituais. A teologia segundo a qual a vida que Cristo oferece é uma vida para fora desse mundo, além da história, está relacionada com o pensamento grego, com sua ênfase na separação, na dicotomia entre eternidade e tempo, algo que a gente já mencionou na segunda-feira, entre alma e corpo, entre espiritual e material. Essa ideia necessita ser corrigida pela visão bíblica, para a qual a esperança escatológica inclui uma nova criação, para a qual a nossa esperança de futuro inclui uma criação feita de novo, um novo céu, uma nova terra e a ressurreição do corpo, semelhante à ressurreição de Jesus. A vida em abundância, ou a vida eterna, é a vida do reino de Deus que irrompeu na história, na pessoa e na obra de Jesus Cristo e que culminará na segunda vida de Cristo. É a vida em que, aqui e agora, todas as coisas são feitas novas pelo poder de Deus, segundo aos Coríntios capítulo 5, versículo 17. É vida que deriva sua qualidade da relação com Deus e que se manifesta em todas as esferas da sociedade, no trabalho, na família e na igreja. Os que, em conformidade com a missão de Jesus Cristo, promovem a plenitude de vida, não podem menos que tomar a responsabilidade sobre as difíceis questões delineadas pelo sistema econômico atual, que define a vida em ter ao invés de ser. A vida em abundância é a vida em que se cumpre cabalmente o propósito para o qual Deus a criou e também a sustenta. É a concretização do amor e a justiça do reino de Deus. Promove-se esta vida abundante na medida em que se vive conforme o propósito de Deus, se anuncia a mensagem da vida em Cristo e se atua em serviço da vida em todas as suas dimensões. Isso é o Evangelho. Isso é quando nós encaramos a obra de Cristo como algo pleno e completo para nós. A pessoa de Cristo, a obra de Cristo, sem separar uma coisa da outra. Na prática, a pregação da obra de Cristo nós expressamos com as nossas palavras. Na prática, aquilo que a gente tem para falar sobre Cristo fez, nós dizemos, nós verbalizamos. A pregação da pessoa de Cristo, que não se distingue da sua obra, nós expressamos com a nossa forma de viver. Esse é um ponto fundamental. O discipulado é o evangelho proclamado com a vida e de modo integral. O discipulado de Cristo preocupa-se com a vida em abundância, pois não se limita a pregar para ganhar almas, mas se põe a serviço da vida não só na dimensão espiritual, não só na dimensão invisível e perene do ser, mas se preocupa em restaurar a vida em todas as suas dimensões. Se preocupa com a humanidade como um todo. A afirmação é tão profunda que a palavra de Jesus
foi que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho, que deu o seu Filho em resgate de nós. Deus amou esse mundo. Essa ideia de que nós estamos preocupados com a alma, com a salvação da alma, aí jaz a separação que o próprio Padilha fez, que está baseada naquela visão grega de mundo, de que a alma e o espírito são o mais importante porque é o eterno, é o que vai viver para sempre. Só que o Evangelho não fala da alma vivendo para sempre, o Evangelho fala da ressurreição do corpo. Nós lemos lá no texto de Lucas 24, lembra? Jesus, depois de ressurreto, falando de carne e osso. Essa é a vida plena. Jesus está interessado com a vida humana em todas as suas dimensões. E não somente com uma mensagem para salvar e para livrar a nossa alma do fogo do inferno. Existe algo muito mais profundo aqui e que só pode ser tocada e vivida através do discipulado de Jesus Cristo. Em outras palavras, a gente já creu em Jesus. Em outras palavras, nós aceitamos Ele como o nosso único Salvador. Confessamos isso publicamente, fomos batizados, estamos inseridos no corpo de Cristo, temos o Espírito Santo. O passo que para muita gente falta dar é o passo na direção do eu quero ser igual a Jesus. Para muita gente falta dar esse passo. Eu quero ser semelhante a Ele. Porque esse é o propósito de Deus ao enviar Jesus para a terra, ao enviar Jesus para o mundo. Não é só morrer para salvar nossa alma, mas para transformar quem nós somos aqui e agora. Eu quero ler 2 textos com vocês. O primeiro está em Romanos, capítulo 8. Versículo 28. Acharam aí? Romanos capítulo 8, dos versículos 28 ao versículo 30. O texto diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Se você tem o hábito de grifar sua Bíblia, grife essa palavra propósito. Chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou, aos que chamou, também justificou, aos que justificou, também glorificou. Propósito de Deus. Propósito de Deus. E tudo o que Ele faz na nossa vida. Formar a imagem de Cristo em nós. Nos fazermos mais parecidos com Jesus. Não só extrair dele as bênçãos que a gente quer. A bênção da salvação, a bênção da cura, a bênção do emprego, a bênção não sei das quantas. Mas o sermos conforme a imagem do seu Filho. Isso é um projeto de vida para você? Isso tem sido o seu projeto de vida? Isso está lá no topo da sua agenda, como preocupação diária? O que eu viver hoje, eu quero que a minha forma de pensar, minha forma de reagir, quero que os meus pensamentos influenciem as minhas ações, de modo que a cada dia eu perceba que de fato eu estou me tornando uma pessoa cada vez mais semelhante com Jesus. Cada vez mais próxima de quem Ele foi. Ele é o nosso padrão de existência. Ele é o nosso padrão de humanidade. Será que isso tem sido um propósito nosso? Será que isso tem sido realmente o nosso projeto como cristãos e cristãs? Como pessoas que dizem crer no Cristo? Talvez seja esse um dos passos que muita gente ainda precisa dar realmente.
o passo na direção do discipulado, o passo na direção do que eu quero ser igual a Jesus. Eu quero que, assim como foi a experiência dos discípulos registrada em Atos, eu quero que através das minhas ações, as pessoas olhem para mim e digam o seguinte: de fato essa pessoa andou com Jesus. De fato eles estiveram com Jesus. Porque as ações que eu vejo ele fazer são as mesmas ações que eu via Jesus fazer. De fato esse cara conhece a Jesus. De fato essa mulher conhece a Jesus. Entende? Isso é o projeto de Deus para nós. Agora, um outro texto que eu gostaria de pegar um exemplo só dos tantos que a gente poderia citar e que a palavra de Deus nos deixa, mas esse está em João capítulo 13. João capítulo 13. Onde Jesus realmente pega pesado com todos nós, assim como pegou pesado com eles lá naquele tempo. João capítulo 13, texto bem conhecido, mas a gente vai ler a partir do versículo 6, que diz o seguinte: chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: você não compreende agora o que eu estou lhe fazendo, mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu: se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus: quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos, pois ele sabia quem iria traí-lo, e por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: vocês entenderam o que eu lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo. De novo, eu lhes dei o exemplo, para que vocês façam como eu lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Felizes serão se as praticarem. Com essa afirmação, Jesus colocou muita gente em maus lençóis. Porque aqueles que chegaram para o seu reino acreditaram na sua mensagem, imaginando sombra e água fresca, imaginando a rede entre os coqueiros e uma sombrinha gostosa e a brisa vinda do mar, o tempo todo e a vida toda, descobriram que o que Jesus veio fazer é algo muito mais profundo e que exige de nós algo muito mais intenso, transformador e radical do que a gente imaginava. Com essas palavras, baseadas em um ato físico, real, concreto, de Jesus, Deus, de Jesus que é Deus, que se ajoelha diante dos seus discípulos e ali faz a função do escravo. E Deus se curva diante das suas criaturas e lava os pés das suas criaturas. Lava os pés dos seus discípulos. E com essa atitude, ele trouxe essas palavras: eu dei o exemplo para vocês. Agora o importante é que vocês façam o mesmo uns aos outros. Sabe por quê? Porque aqui tem um truque do reino de Deus. A felicidade no reino de Deus está vinculada com a quantidade, com a intensidade com o qual
nós nos assemelhamos a Cristo em serviço ao próximo. Felicidade, segundo o reino de Deus, tem a condicional: se. Vocês serão felizes se fizerem como lhes fiz. Vocês encontrarão realização existencial. Vocês encontrarão felicidade plena. Sabe aquela felicidade que o dinheiro não compra? Sabe aquela felicidade que nada nesse mundo pode realmente preencher por completo esse vazio e essa necessidade por felicidade que a gente tem aqui dentro? Sabe essa felicidade? Felicidade que nos mantém com um sorriso de orelha a orelha e com um senso de satisfação e realização existencial independente das circunstâncias. Sabe essa felicidade? Ela só é possível na medida em que nós imitamos a Jesus. Na medida em que nós servimos uns aos outros. Na medida em que nós nos humilhamos um diante do outro. Na medida em que nós colocamos as necessidades do outro à frente das nossas próprias necessidades. Na medida em que nós pensamos mais no outro do que em nós mesmos. Aí a gente encontra a felicidade no reino de Deus. A nossa realização que o mundo promove para nós e propõe para nós, através dos bens, através da compra, através do consumo, através de viagens, através de tantas e tantas coisas, é vazio. Completamente vazio. E não preenche o vazio, o buraco existencial que nós temos no nosso coração. Quando os valores do reino de Deus, conforme esses anunciados por Jesus, anunciados e mostrados visivelmente, ações concretas, quando essas coisas realmente entram em atividade na nossa vida, quando nós descobrimos que mais vale fazer o outro feliz do que eu buscar a minha felicidade própria, aí a gente realmente está encontrando o caminho da felicidade segundo Jesus. Realmente a gente está encontrando a nossa felicidade segundo o reino de Deus. Quando nós buscamos em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, os seus valores, quando buscamos em primeiro lugar repetir aquilo que Jesus deixou de exemplo para nós. De exemplo, gente. É coisa prática, não é coisa conceitual, não. Exemplo, é coisa prática, é coisa para fazer. Ele chegou e disse: faça assim, haja dessa forma. Ame o seu próximo e mostre esse amor nas suas ações, não de boca para fora. É por isso que o conhecimento, então, das Escrituras e de tudo aquilo que Deus deixou registrado para nós nesse livro, é o que marca o diferencial nessa nossa caminhada em direção ao discipulado de Jesus de Nazaré. É por isso que o crescimento nosso só se dá através do conhecimento de quais foram esses exemplos que ele deixou para nós, quais foram os exemplos que os seus seguidores deixaram para nós, quais foram os exemplos que transformam vidas e que transformaram as vidas dessas pessoas, como nós lemos o testemunho delas. Eu creio que esses mesmos exemplos têm o mesmo poder para transformar quem eu sou, para me fazer um ser humano melhor, que ame mais o outro do que eu amo a mim mesmo, de que mostra o seu amor por Deus através do amor ao próximo, que a sua maneira de amar o outro é uma adoração a Deus. É dizer para Deus: eu entendi o Evangelho e é por isso que eu faço o que eu faço. Eu entendi o que foi o sacrifício de Jesus e o ensino dele e é por isso que eu ajo dessa forma. É por isso que eu amo, é por isso que eu penso no outro antes de pensar em mim. É por isso que eu prefiro servir do que ser servido. Eu entendi o Evangelho e é nessa direção que eu quero caminhar. É nesse rumo que eu quero construir minha vida. Não pensar em mim mesmo conforme o mundo quer que eu pense, a televisão quer que eu pense, os valores que reinam esse mundo querem que eu construa minha vida a partir deles. Não. É dizer não para isso e não se envergonhar do Evangelho. Não se envergonhar que mais vale querer o bem do outro do que o meu próprio. Não se envergonhar em romper com a maldição, com a ditadura da felicidade segundo o mundo. E buscar a felicidade segundo Jesus, buscar a felicidade segundo o reino de Deus, através da transformação de quem eu sou e expressar isso em ações concretas, em gestos reais de amor,
em que o outro sinta o abraço de Cristo através do meu abraço. Esse é o Evangelho, isso é o discipulado, esse é o caminho para caminharmos junto com Jesus. E para a gente encerrar, eu quero ler um outro texto que, com base no entendimento dos apóstolos sobre todas essas coisas que Jesus ensinou, a igreja primitiva cantava um hino muito conhecido por todos nós, um texto muito famoso, muito lido, embora infelizmente não seja tão vivido e praticado como deveria, que é o texto de Filipenses capítulo 2. Eu gostaria não ler aquele trecho famoso, que é do 6 em diante, mas eu gostaria de ler do 1, capítulo 2, do 1 até o 11, onde Paulo escreveu o seguinte: se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Versículo 3. Não façam nada por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Em outras palavras, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Para a glória de Deus Pai. Percebe como esse texto é um resumo do entendimento desses primeiros discípulos sobre quem foi Jesus? Jesus era Deus, Jesus é Deus, que não se apegou nessa sua elevada posição, mas esvaziou-se a si mesmo. E o interessante é que ele começa a citar esse hino da igreja primitiva, com qual frase? Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Agora, Jesus sendo Deus, e nós? Quais as impressões que nós temos sobre nós mesmos? Percebe isso? A gente tem projeções sobre nós mesmos que a gente se acha o máximo. Não é? Não, eu não vou dar o braço a torcer porque eu sou superior. Não, eu não vou dar o braço a torcer porque eu conheço mais. Não, eu não vou dar o braço a torcer porque eu sou mais velho. Não, não vou dar o braço a torcer por causa disso, por causa daquilo outro. Imagina nós, meras criaturas. Se Jesus Cristo, que sendo Deus, não se apegou a esse fato, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a receber uma forma humana, e em forma humana obedeceu, se humilhou, algo que o levou até a cruz, para morrer no nosso lugar. Ele colocou a sua e a minha necessidade acima dele próprio. E é por isso que ele foi exaltado. É por isso que o Pai lhe deu um nome que está acima de todo nome. É por isso que diante do nome dele, todo joelho, toda língua confessará, como a gente reunindo outros testemunhos bíblicos aqui, toda língua confessará, todo joelho se dobrará e todo mundo vai um dia confessar que esse de fato é o Senhor soberano sobre todas as coisas. Que lições e quais exemplos a gente tira disso? Gostaria que a gente pensasse um pouco nessas coisas e eu gostaria de hoje encerrar com uma oração.
Se você puder curvar sua cabeça, eu gostaria de, com essa oração, encerrar o nosso encontro de hoje. Nosso Deus e Pai, nós queremos te louvar, engrandecer, Pai, esse nome sobre o qual lemos, nome que está acima de todo nome, diante do qual os nossos joelhos aqui presentes já se dobraram, já se curvaram, e na nossa boca já há a confissão de que o Senhor, Jesus, é o soberano sobre todas as coisas. Tu és o Rei do universo, Tu és o nosso Senhor. Pai querido, nós queremos te agradecer por tudo aquilo que foi feito ao longo do tempo, na história, de modo que o Senhor veio em resgate nosso, recuperar, Senhor, as suas ovelhas que estavam perdidas e nos trouxe para perto de Ti novamente. Senhor Jesus, talvez estejamos hoje em diferentes situações no relacionamento contigo, assim como provavelmente estamos em diferentes situações no conhecimento que temos de Ti. Mas o que todos nós sabemos e que precisamos é que nós temos um propósito muito grande da nossa vida, sermos semelhantes a Jesus Cristo. Pai querido, que a nossa mente, que as nossas ações, que o nosso modo de pensar, que o nosso modo de falar, que o nosso agir reflita quem o Senhor é. Que tudo aquilo que há na nossa vida e que de fato ainda precisa da transformação, da qual todos nós precisamos em alguma dimensão. Pai querido, que isso seja algo efetivo entre nós, que nós nos ajudemos, que nós, Senhor, nos encorajemos uns aos outros a conhecermos mais da Tua palavra, a crescermos no conhecimento do Teu Evangelho, a crescermos, Pai, nos detalhes tão ricos e tão preciosos que o Senhor deixou registrado para nós nas Sagradas Escrituras. Que a Tua graça atue em nós e nos dê força e nos dê coragem para tomarmos as decisões que temos que tomar diante das verdades que conhecemos hoje a partir das Tuas Escrituras. Que jamais, Senhor, nos envergonhemos do Teu Evangelho, porque Ele é o poder para a salvação. Em nome de Jesus. Amém. Pessoal, até amanhã.